Bom dia, Igreja de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus habite ricamente o coração de cada um aqui presente, de cada um que está participando com a gente via internet. Que Deus seja exaltado, glorificado por cada um de nós. Amém? Tem obedecendo a palavra é o nosso tema para essa mensagem. Mas antes, eu gostaria que, pelo tamanhinho da joia, eu acho que é uma mocinha, uma menininha, passasse a mão na sua orelha e ver se está faltando um brinco. Se você passou a mão na orelha e está faltando um brinco, ele está aqui comigo, viu? Tá certo? Alguém já detectou aí? Pode vir aqui e pegar, tá bom? Tá aqui, ó. Pelo tamanhinho, eu acho que é de uma mocinha. Tá bom? Então, há uma convenção, não é igual já foi mencionado aqui, que hoje é comemorado o Dia dos Pais, não é isso? Então, eu quero parabenizar a todos os pais e pedir a bênção de Deus para todos nós. Que Deus abençoe, que Deus ilumine cada um de nós, para que todos nós possamos continuar aprendendo, possamos aprender, guardar no nosso coração o que nós precisamos para desenvolvimento dos nossos filhos. Irmãos, eu quero parabenizar os pais que são novos, né? E aqueles que já são pais há mais tempo, porque aqueles que já se esforçam e aqueles que estão aprendendo a esforçar para a obediência à palavra sobre a criação de filhos. Os nossos filhos são bênçãos de Deus, não é? Então, eu quero desenvolver essa mensagem em torno desse pensamento. Efésios capítulo 6, versículo 4, lá diz: para os pais criar os filhos no temor do Senhor, na disciplina do Senhor. Eu quero ficar nesta linha aqui, nessa meditação nossa hoje, criar os filhos. Porque nós entendemos que criar os filhos na admoestação do Senhor, na disciplina do Senhor, é muito diferente de gerar filhos. Gerar filhos qualquer um gera. A gente conhece um monte de filhos gerados por aí e que não tem pai presente. O homem está vivo, mas não está presente junto ao filho. A gente sabe disso. Então, esses pais que têm o entendimento, já adquiriram o discernimento de que casa é uma construção de cimento e tijolo, mas o lar é uma construção de valores, princípios cristãos para os filhos. Criar os filhos na demonstração do Senhor
Essa passagem de Efésios fala para os pais não irritar os filhos. Não irrite os seus filhos. Por quê? Colossenses 3:21 explica, para que eles não fiquem desanimados. Muitos filhos são desanimados com seus pais. Meu pai não me entende. Meu pai não me ajuda. Meu pai é um estranho para mim. E eu gosto muito do que essa passagem de Provérbios 30:33 diz. É um ensinamento muito interessante para a gente continuar nessa linha de pensamento, porque ele diz em Provérbios, bater o leite produz manteiga, torcer o nariz produz sangue, e provocar a ira produz contenda. Se você provoca a ira do seu filho, você está contendendo com ele. Você está desanimando o seu filho. Então veja que os pais que já buscaram entender o que é a edificação de uma família, Deus em primeiro lugar, o pai vem em seguida, a mãe e os filhos. Bênçãos de nosso Deus. Irmãos, tem uma expressão no texto grego para essa passagem de Efésios, capítulo 6, versículo 4, para os pais não irritar os seus filhos, antes criem-nos, segundo a instrução e o conselho do Senhor. Irmãos, a palavra grega é essa aí, paragoizete, paragizete, que vem é um verbo parorgizo, que significa isso aí, levantar a ira, irritar, amargurar os filhos. Esse verbo significa isso, aquele pai que irrita, aquele pai que amargura, aquele pai que levanta a ira do filho a tal ponto de ele ficar amargurado. E amargura nós sabemos que é a ferrugem da alma. Um coração amargurado é um coração infeliz, é um coração que dificilmente ele vai estar bem na vida. E vem dessa palavra raiz aí, que é orgê, que é fazer raiva, encolerizar, até o ponto de ficar iracundo. Iracundo, a Bíblia diz, né? Ela fala sobre essa situação aí, que ela tem um sentido de temperamento impulsivo, do tipo violento. Provoca isso nos filhos, uma violência. É próprio da emoção iracunda, enraivecido, encolerizado. Não podemos esquecer, irmãos. Nós não podemos esquecer. Os filhos são aprendizes. Os pais precisam ter isso na mente. Os filhos estão aprendendo. E os professores são os pais. A escola dá conhecimento, mas ensinamento é em casa. E nós estamos falando da palavra de Deus. A escola não vai ensinar a palavra de Deus para os seus filhos, para os nossos filhos, não vai. Aliás, é o contrário, estão querendo tirar cada vez mais. Então, o pai precisa ser um bom líder para os seus filhos. Precisa desenvolver dentro da palavra de Deus, para que essa liderança seja exercida na sua casa.
O bom líder é aquele que faz primeiro para ser seguido. Não é assim que Jesus fez? Todos os ensinamentos de Jesus para nós, que nós somos a família de Jesus. Todos os ensinamentos dele, primeiro ele fez, primeiro ele falou, primeiro ele explicou. O pai precisa ser assim na sua casa. Nunca esquecer que a primeira escola dos filhos é o berço. O primeiro lugar onde os filhos vão aprender é no berço. Eles sentem. Quantos filhos que veem os pais brigando, o pai discutindo, brigando com a mãe. Lá no berço ele está ouvindo, e ele só sabe chorar. Ele chora. É uma escola terrível que está sendo passada para aquele filho. É muito ruim o que ele está aprendendo. Isso para não dizer aqueles filhos que no ventre, eles já sentem a dificuldade da família onde ele vai chegar. Então, irmãos, os filhos, eles só sabem chorar. As crianças, os bebês. E eles choram ao sentir um desconforto emocional na sua casa, entre seu pai e sua mãe. E o apóstolo Paulo, quando ele fala assim, no capítulo 6, versículo 4 de Efésios, ele fala patres, pai e mãe, está no plural. Ele sente o desconforto dessa situação, dessa família onde ele vai chegar. E se o pai entende que a função dele é dar um teto para a sua família, é sim. Ele tem que dar um teto para a sua família. Se um pai entende que ele é aquele que tem que levar comida para dentro de casa, sim, ele tem que levar alimento para a sua família. Irmãos, mas não é apenas essa a sua função. A função do pai não é apenas essa. A função é dada por Deus, é essa aí. Criar os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor e sem desanimá-los. É como o apóstolo Paulo ensinou para a igreja dos Colossenses. Sem desanimar os filhos. Faz parte, irmãos, da função do pai, ser um bom líder para a sua família. O pai precisa liderar a família no caminho do Senhor. E isso aí é uma coisa que o pai tem que aprender também. A dificuldade é que o bom líder, ele faz primeiro para ser seguido pelos seus. Jesus fez isso para ser seguido pelos seus apóstolos. E ele ensinou e fez tão bem que chegou o ensinamento dele até nossos dias, há quase 2000 anos. Quando isso não acontece, do pai ser um bom líder na sua casa, na sua família, os filhos passam a dar atenção a outras pessoas. Os filhos vão dar atenção aos seus próprios raciocínios, aquilo que eles entendem. E não podemos esquecer que eles estão amargurados, eles estão sentidos. Então eles vão fazer coisa errada. Eles vão praticar coisas indevidas, não é? Se afastam na primeira oportunidade que têm. O sentimento de muitos filhos é se afastar da sua família, se afastar dos seus pais.
E na primeira oportunidade que tem, eles se afastam. E seja essa oportunidade qual for. Tal é a tortura que há numa família, dessa forma, que eles saem de qualquer jeito. E, infelizmente, o que acontece? A grande parte dessas situações casam para ficar livre de uma situação doméstica. E vai dar errado. Casam novos para ficar livre daquela família. Tem outros que se esforçam, arrumam um emprego bem longe, para ficar bem longe também daquela família. E de preferência onde tem muita dificuldade para voltar para visitar pai e mãe. E tem aqueles que não conseguem. Aqueles que não conseguem nem sair, nem casar, têm que se ajustar no seu alto sofrimento. E a gente sabe disso. Convivem, porque não tem outra saída. E eu quero falar, irmãos, de 5 maneiras pelas quais os pais irritam seus filhos. 5 maneiras de provocar a ira nos filhos para fazer com que eles fiquem desanimados e sofram. A primeira delas é a superproteção. Superproteção dos pais para com os filhos. Nunca dão liberdade para que os seus filhos possam se aventurar e nem explorar nada sozinhos. Ele tem que estar junto em tudo, não é? O controle é tanto que os filhos não têm liberdade para aprender como lidar com a sua independência. E um dia essa independência vai chegar. Os filhos precisam saber como que isso é, como que é ser livre, ser independente. Os filhos precisam saber disso, e os pais não deixam. A independência um dia vai chegar para todos nós aqui na terra, não é mesmo? Inclusive para os filhos, porque ninguém aqui vai ficar para a eternidade aqui na terra, não é? Nós vamos morrer um dia. Como é que será o seu filho ou a sua filha? Em Provérbios 19:18 diz: discipline o seu filho, pois nisso há esperança, não queira a morte dele. O segundo, uma coisa aqui que eu queria falar, um exemplo, porque isso é coisa que eu particularmente conheço, e alguns de vocês também devem conhecer alguém nessa situação. Eu conheço família que tem as filhas, elas já são casadas, mas divorciadas, porque não conseguem viver fora do convívio do pai e da mãe. Os maridos não suportaram, separaram, tá certo? Isso é uma grande tortura para os filhos, que os pais provocam, por falta de conhecimento, por falta de confiança na palavra de Deus. Se nós confiamos na palavra de Deus, nós temos a certeza de que ela é poderosa para guiar os nossos filhos, dentro do que nós ensinamos para eles, dentro da nossa casa, na nossa convivência, em amor, compreensão. Essas mulheres, elas vão ficar atordoadas quando seus pais morrerem. E eles são mais velhos do que eu. Elas vão ficar atordoadas. Um sofrimento que elas terão. Que Deus abençoe para que não seja, né? E outra coisa também, os pais precisam entender que eles não devem tentar comprimir os filhos dentro de um molde
de querer que todos sejam iguais, porque não são. Cada filho é único, cada filho tem a sua singularidade. Então, cada pai precisa ter essa sabedoria e entender que cada filho único precisa de liberdade para expressar o seu temperamento, expressar a sua liberdade e exercer o seu dom, porque cada um tem um dom, e dom é uma dádiva de Deus, específica para cada um de nós, para cada um dos filhos. E aí vem a segunda maneira de desanimar os filhos, é o favoritismo. É quando da parte do pai ou da mãe há muito interesse, preocupação ou envolvimento diferenciado para com algum filho ou filha. Aí tem a história do Esaú e do Jacó, Gênesis 25, 27 a 28, é claro, a Bíblia é muito clara. Acho que esse negócio aqui está dando som aqui, ó. Então, a Bíblia é muito clara para ensinar para a gente aquilo que nós precisamos aprender, sem arrodeios, sem dificuldade nenhuma, para que a gente possa entender. Gênesis 25, 27 fala do Esaú e do Jacó. O Isaac gostava do Esaú, porque o Isaac era caçador, trazia aquelas caças, fazia aquela comida saborosa para ele. E o Jacó? O Jacó já ficava ali mais pertinho de casa, era pastor, está pastoreando as ovelhas, mas ficava ali perto da barraca da mãe, mais sossegado. Então a mãe gostava do Jacó, o pai gostava do Esaú. E mais na frente, o que nós vemos? Não é? O que nós vemos mais à frente? Esse mesmo Jacó, o que ele apronta com um favoritismo em um filho? O José, não é? O que os outros irmãos fizeram? Os outros irmãos estavam ressentidos com ele por causa desse favoritismo. E se nós olharmos em Gênesis 37, 3 e 4, fala bem claro que o Jacó tinha um favoritismo pelo José. Gênesis 37, versículos 3 e 4, é claro. Eles tiveram transtornos, pecaram. Foi vendido como escravo lá para o Egito, não é? A terceira maneira dos pais desanimarem e irritarem os filhos é a boca dos pais. Nunca seus filhos devem ouvir dos pais: ah, meu filho é envergonhado. Não. Filho nenhum nasce envergonhado. Se ele é envergonhado, é o pai ou a mãe que fez. A avó, a tia, a madrinha. Porque ninguém nasce envergonhado, ninguém nasce tímido. Ah, meu filho é tímido. É porque você fez ele tímido. A vovó fez ele tímido. A titia fez ele tímido. Porque ninguém nasce assim. O filho não deve ouvir da boca dos seus pais: você nunca vai ser nada na vida. Não deve. Você não faz nada certo. Você é um burro. E infelizmente, tem pais que falam isso, numa boa. Você é um ignorante. Não deve sair isso nunca da boca dos pais para os ouvidos dos filhos. E desqualificações assim: ah, meu filho é um criminoso, meu filho precisava ser preso. O filho que ouve isso do seu pai, ele precisa de um pai.
E nós sabemos que há filhos que ouviram isso, há filhos que souberam disso. Esse filho precisa de um pai, e nós precisamos cuidar desse filho. Aquele corredor de Fórmula 1, Lewis Hamilton, eu vi uma entrevista dele, ele falando que sofreu muito com o pai dele por causa disso. Quando ele era menino, o pai dele sempre falando com ele: você nunca vai ser nada. Você nunca vai ser nada. Ele é um campeão de Fórmula 1 aí, já 6 ou 7 vezes. E o pai dele mora com ele. É interessante. Irmãos, uma quarta maneira de provocar a ira nos seus filhos é negligência. Porque atualmente nós sabemos que os pais trabalham muito, trabalham fora, trabalham distante de casa, não é mesmo? Então esses pais, eles acham que adquirir coisas que eles julgam ser importantes para os filhos, compram os melhores brinquedos, né? Preocupam com as melhores escolas, querem escolher a melhor universidade, aquela universidade que é certa, né? Local para passar as melhores férias, melhor bairro para viver, para dar uma boa qualidade de vida para o seu filho, não é isso? Não é isso que acontece muitas vezes? Irmãos, os filhos precisam mesmo de propósito moral para aprender a ser homens íntegros. Propósito moral para que eles aprendam em casa, com os seus pais, a serem pessoas íntegras. A coisa muito mais importante não acontece. Não passam tempo suficiente com os filhos, conversar, brincar com seus filhos. Vocês fazem isso, pais? Vocês fazem isso com seus filhos? Vocês passam tempo suficiente com ele? Ou é só daquele que chega assim, passa a mão na cabeça e senta no sofá, vai ver televisão, não quer saber de mais nada? O filho vai aprender com a mãe. Ah, não, fala que sua mãe. Muitas coisas elas são função dos pais. Eles é que têm que falar com os filhos, não é? Tempo para se tornarem amigos. Pais, vocês são amigos dos seus filhos? Os pais precisam ser amigos dos filhos. Já foi falado aqui hoje, né? E a gente canta Jesus Cristo, meu amigo. Ele ensinou a amizade. Ele é Senhor e Mestre, e Ele ensinou a ser amigo. Os pais precisam ensinar os seus filhos com amor e amizade. Tem pai que quando chega em casa o cachorro esconde. Tem. Aquele pai que chega em casa, a porta está fechada, mas ele entra a si mesmo. Ela bate na parede e volta e fecha. Mas ele já está lá dentro. O cachorro esconde. Cachorro é para fazer festa, né? Quando o dono chega, ele balança, pula, né? Aquela alegria. Não, mas tem uns que o cachorro esconde. É um pai que traz amargura para sua casa. Não pode ser assim. A quinta maneira de ser cruel, de desanimar. Os pais não têm o direito, no plural, hein? Não têm o direito de serem cruéis com seus filhos e descarregar neles todas as suas frustrações, suas raivas, amarguras.
Provérbios 3,12 diz que o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho que quer bem. Irmãos, nós olhamos essa passagem e nós não percebemos o que isso aqui está ensinando. É uma comparação. Está fazendo uma comparação, que o Senhor repreende e ama, e jogando responsabilidade para os pais. Assim como o pai ao filho a quem quer bem. É a comparação do amor de Deus, é a mesma comparação com o amor do pai para com o filho. Nós lemos a passagem e às vezes não percebemos a comparação que é feita. Então, irmãos, os pais não têm o direito de serem cruéis para com seus filhos. Dizem os estudiosos, esse pessoal da psicologia, da terapia familiar, né? Eles, estudando isso aí, eles dizem que a maioria das pessoas que exercem alguma forma de brutalidade ou abuso é porque algum dia já sofreram isso. Algum dia eles já sofreram isso. Mas, veja, irmãos, os pais cristãos não podem permitir que esse ciclo continue. Está certo? Os pais cristãos, eles têm que fazer com que isso seja interrompido e seja seja um líder, né? Porque os pais cristãos, eles são chamados para isso aí, ó. Evitar esses atos que provocam a ira nos filhos. E tudo isso que eu estou falando pode ser desagradável, pode ser ruim de ser ouvido. Para muita gente eu sei que é ruim de ser ouvido, mas é verdade. Nós não podemos esconder isso. Os pais cristãos têm o dever de interromper esse ciclo, porque nós somos chamados por Deus para evitar isso. Sejam bons líderes dos seus filhos. O bom líder é igual aí, o bom líder faz primeiro, como fez Jesus. Ali é João 13:15, viu? Saiu desconfigurado ali. João capítulo 13, versículo 15. Jesus fala assim: porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, vocês façam também. Jesus está ensinando. O que foi que Jesus fez? Jesus ensinou, deu exemplo de humildade. Jesus deu exemplo de serviço. Ensine lições de humildade para os seus filhos. Evite que eles aprendam isso lá fora, na rua, com amigos, entre aspas, os amigos da escola, porque não são amigos. Eles têm que aprender em casa. Irmãos, deixa eu ver aqui. Eu tive estudando para essa passagem, esse irmão aí, o Ed Cloyer, ele tem essa obra aí que chama Verdade para Hoje. É completa e muito boa. Então, eu tive estudando essa passagem e encontrei uma explanação muito interessante e eu quero terminar essa mensagem com ela. Vocês já viram aquelas banquetas de 3 pés? Todo mundo já viu, né? Tem uns banquinhos de 3 pés. Se você não sentar nele direito, ele te joga no chão, né? Tem essa aí. Então, nesse comentário do Ed Cloyer, ele faz essa comparação com as 3 pernas do banco, dessa banqueta, as 3 pernas. Ele faz a comparação
com 3 expressões que ele achou e que estão aí nessa passagem de Efésios capítulo 6, versículo 4. A primeira perna do banco chama-se afeto. No grego é eketrefo. Criai-os. Criai-os, criar os filhos. Essa passagem significa que os pais procuram fazer a vontade de Deus, eles são homens afetuosos. É preciso entender que nós, cristãos, nós precisamos desenvolver afeto para com os nossos filhos. Precisamos, não é? E essa palavra equitrefo, ela significa alimentar até a maturidade. Ela significa nutrir até a maturidade, criar até a maturidade, promover cuidado afetuoso. Isso é no grego. E foi traduzido por criar, que é diferente de gerar. Precisa ter afeto para com os filhos, não é? E como é que eu posso desenvolver afeto com o meu filho? Para encerrar aqui, irmãos. Como que eu vou desenvolver um afeto com o meu filho? Letra A. Ouça seus filhos com atenção. Pais, vocês já pararam para ouvir seus filhos? Parar assim de frente ao seu filho e ouvir seu filho falar, aquilo é importante para ele. É importante. Se ele está procurando o pai, é porque aquilo é importante para ele e ninguém mais do que o pai pode ajudar. Olhe diretamente no seu filho e entenda o que ele está falando. Mas se o filho chega, não, isso aí é lá com a sua mãe, fala com a sua mãe. O pai está negligenciando, o pai não está dando o afeto necessário para o seu filho. Seja crescido bastante para pedir perdão ao seu filho. Pai precisa pedir perdão ao seu filho quando ele excede. Porque todo pai excede com seu filho. Peça perdão. Peça perdão, seja crescido bastante para isso. Permita o toque físico. Você deixa seu filho te abraçar? Você deixa seu filho te beijar? Ontem eu recebi um beijo do meu filho, do Felipe. Apoie, incentive os seus esforços para se esforçar, não critique, que eles são aprendizes. Irmão, isso aqui é importante. O relógio não para e eu tenho que parar, mas isso aqui tem que ser falado. Maridos, olha aqui, maridos, escuta aqui, maridos, atenção. Maridos, deem ouvido às suas esposas quando elas falar com você sobre o seu tratamento ao filho. Ela sabe se você está fazendo bem ou mal. Ela sabe. Dê ouvido à sua esposa. Os filhos são compartilhados entre você e ela, né? Você não sabe tudo. Ela sabe alguma coisa a mais. A mulher enxerga lá na frente. Tá? Deus nos chama para sermos líderes afetuosos, o que não é falta de masculinidade. Vamos aqui, irmãos, porque temos que encerrar aqui. A segunda perna chama disciplina. Criar, disciplinar. A segunda perna os pais precisam criar os filhos na paideia do Senhor. Treinar os filhos com regras. Disciplina é isso, irmãos.
é criar os filhos sob regras. E essas regras que nós estamos falando são as regras dadas por Deus. Porque nós aqui somos a igreja de Deus, nós estamos falando a palavra de Deus. Então, treinar por meio de regras, recompensas e, quando necessário, um castigo. O Dr. Dobson, ele diz o seguinte, o Dr. Dobson, eu gosto dele, ele era pediatra, mas como no consultório dele as mães chegavam lá com os filhos, ele tinha que tratar das mães ao invés do filho, porque as mães eram largadas pelos maridos, tudo é a esposa que tem que fazer, a mãe que tem que resolver. Então as mães chegavam lá para tratar do filho e ela que abria a boca a chorar. Todo consultório de pediatra costuma ter uns brinquedinhos lá, né, aqueles brinquedos, muitos deles saram só de brincar naquilo ali. Né? Então, o que acontece com o Dr. Dobson é que ele viu a necessidade de tratar da emoção das mães, então ele fez psicologia e depois especializou em terapia familiar. E eu tenho muita obra dele e todas elas me ajudaram muito e continuam me ajudando. Né? Mas ele fala uma coisa aqui, que os pais precisam fazer com os filhos para estabelecer limites para eles, definir limite antes que sejam ultrapassados. Não é assim que Jesus e que Deus fala conosco? Deus nos avisa antes de tudo. Se você me obedecer, vai acontecer isso, 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 isso de bom. Se você não me obedecer, vai acontecer isso, isso e isso de mal. Não é assim que a Bíblia mostra para nós o amor de Deus? Ele definiu antes, ele explicou antes, ele preveniu antes. O pai precisa ser assim, não é? E aqui, irmãos, eu queria falar na terceira perna dessa banqueta que o Ed Cloer me mostrou, e eu achei interessante que ele me fez lembrar do Eli, o sacerdote Eli. Vocês lembram do sacerdote Eli? 1 Samuel 3, de 11 a 13, ele era o sumo sacerdote do judaísmo, mas os filhos dele aprontavam, os filhos dele eram terríveis, e o mais interessante é que Deus fala através do profeta, que o Eli sabia e não fez nada. Tem uma passagem de 1 Samuel 4:11, onde ele fala que vou fazer uma coisa que vai tinir no ouvido deles. Deus queria matar os filhos de Eli, e Deus matou os filhos de Eli, porque eles eram terríveis. A Bíblia fala que eles eram filhos de Belial, filhos do diabo. A Bíblia fala isso. Então, irmãos, eu quero dizer aqui, eu fiz o aconselhamento pré-nupcial da minha filha. Eu tive a ajuda da minha esposa. Foi fácil. Eu estou aconselhando as pré-núpcias do meu filho Felipe. No dia 8 de outubro, ele se casará. E ele falou: pai, eu quero que você fale para mim. E eu estou falando sobre a vida de pai. Eu estou ensinando para ele. Mas eu estou direcionando o aconselhamento para ele voltar para a igreja. Porque ele decidiu. Porque nós temos, como a Bíblia diz, nós temos que nutrir os nossos filhos até a maturidade. Na maturidade ele é senhor de si, ele faz o que ele bem entende. Mas o pai não desliga dele. E eu estou direcionando para que ele volte.
Aquele pai do filho pródigo, ele ficava todo dia olhando a estrada até que um dia viu o filho dele voltar. Não é assim? Então, irmãos, que Deus abençoe cada um de nós, cada pai, cada família, para que nós possamos ter a admoestação e a disciplina do Senhor na condução da nossa família. E esse dia, ele é próprio para isso, para a gente pensar nisso, para a gente poder trazer isso à mente e a gente refletir como é que nós estamos diante de Deus e a nossa família. Deus nos abençoe. Deus seja louvado.